O Evangelho segundo escreve Lucas, capítulo de número 19. Lucas vem nos relatar a história de um homem chamado Zaqueu, versículo de número 1, capítulo de número 19. É bem claro em nos dizer que Jesus estava passando em Jericó. O propósito principal de Jesus não era Jericó, era Jerusalém. Mas para passar e ir para Jerusalém, era preciso passar em Jericó, pois era uma rota comercial. Lá havia muitos comércios e por isso naquela cidade havia muitos publicanos. E o que é o publicano? Publicano são judeus que estão a serviço de Roma e para os próprios judeus são considerados ladrões, traidores, porque roubam a sua pátria. O texto diz que Zaqueu, ele não era um publicano qualquer, mas Zaqueu era chefe dos publicanos. Se para um publicano normal, o ódio, a raiva, a rejeição era comum, imagine então para chefe dos publicanos. O ódio aos publicanos era tão grande que dentro das sinagogas no tempo de Jesus são igreja, os mestres que ensinavam dentro das igrejas, era proibido de ensinar os publicanos. O texto diz que Jesus está passando em Jericó e lá está um homem chamado Zaqueu. O nome Zaqueu significa justo, mas de justo Zaqueu só tem no nome, pois ele era um cobrador de impostos e cobrava impostos a mais. Por isso ele era rico, como o texto diz. Zaqueu era rico porque cobrava mais impostos do povo. O texto diz que Zaqueu ouve falar de Jesus. A fama de Jesus estava correndo porque Jesus pregava, ensinava e curava. Aonde Jesus passava, a multidão se aproximava de Jesus. O texto diz então que Zaqueu, ele quer ver Jesus. Nasce no coração de Zaqueu um propósito, e esse propósito é de ver o Senhor Jesus. Mas no meio deste propósito, a qual nasce no seu coração de ver Jesus, ele enfrenta dois obstáculos. O primeiro obstáculo é a multidão. A multidão quer impedir Zaqueu de cumprir o propósito a qual nasceu no seu coração. Mas para realizar o propósito, Zaqueu vence a multidão e não dá ouvidos para a multidão, porque a multidão tem o poder de paralisar o propósito que nasce no seu coração. Quando você dá ouvidos para a sua voz, lembra do cego Bartimeu à beira do caminho? A multidão estava tentando impedir o propósito a qual ele tinha no coração, e ele clamava: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. A multidão: cale-te, fica quieto, e ele clamava mais alto, porque ele sabia, se ele desse ouvidos para a multidão, poderia parar o propósito a qual nasceu no seu coração. Não dê ouvidos para aquilo que a multidão fala ao seu respeito. Fale a respeito do propósito a qual Deus colocou no seu coração. Porque se você der ouvidos para a multidão, ela pode prejudicar o propósito ao qual Deus colocou no seu coração. O segundo obstáculo, o texto diz que para impedir o propósito que nasceu no coração de Zaqueu para ver Jesus, era a sua estatura, era a si mesmo, o seu porte pequeno, ou seja, ele mesmo. Porque o único que pode parar o propósito a qual nasce no nosso coração somos nós mesmos. Nós mesmos podemos parar o propósito a qual nasce no nosso coração. Ele não deixa se levar pelos obstáculos e vence a multidão e vence a sua estatura pequena. E como ele vence? Ele vê uma árvore, uma figueira brava, e ele então sobe
usa aquela figueira brava para cumprir o propósito a qual nasceu no seu coração. A figueira brava, ela crescia aproximadamente 10 metros de altura, mas a sua ramificação tocava no solo. Os seus galhos eram bem espalhados, e isso facilitava a subida de Zaqueu. Zaqueu sobe naquela árvore. A figueira brava, para os judeus, era uma figueira que não tinha valor, era uma figueira que não tinha muita importância, pois a figueira brava era até uma figueira frutífera, mas o seu fruto era duro e demorava para amadurecer. Por isso os judeus não davam muita importância, por isso os judeus não davam muito valor para aquela figueira. Mas Zaqueu usa aquela figueira que ninguém dá valor, aquela figueira que para a sociedade não tinha importância. Ele usa, ele sobe para cumprir o propósito que tinha no seu coração. Zaqueu, ele não queria se aparecer, ele queria se esconder, de tal maneira que o texto diz que ele sobe para ver Jesus, mas Jesus vê ele. Jesus olha para Zaqueu e fala: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar em sua casa. Observe comigo que em nenhum momento o texto diz que Zaqueu se apresenta para Jesus, mas Jesus sabia o nome de Zaqueu. Jesus conhecia a necessidade de Zaqueu e disse: Zaqueu, eu te chamo pelo teu nome, porque me convém pousar em sua casa. Livro de Isaías, capítulo 49, versículo 16. E ele tem o seu nome nas palmas de suas mãos. Jesus te conhece. O seu nome está escrito nas palmas da mão dele. Ele conhece a sua necessidade. Jesus fala para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar em sua casa. Observe aqui que não é Zaqueu que convida Jesus, é Jesus que se autoconvida. É necessário eu entrar na sua casa. Jesus estava dizendo para Zaqueu: Zaqueu, o teu propósito era de me ver, mas o meu propósito é maior, de entrar na sua casa, entrar no seu lar. O propósito de Jesus sempre será maior que o nosso. O propósito de Zaqueu era apenas ver, mas o propósito de Jesus era entrar na casa. Jesus entra na casa e o texto diz que Zaqueu recebe ele como hóspede. Zaqueu não recebe Jesus de qualquer maneira. Zaqueu recebe Jesus como hóspede, dizendo: Jesus, pode vir a hora que você quiser, pode entrar a hora que o Senhor quiser. Agora o Senhor é hóspede na minha casa. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, acontece um arrependimento na vida de Zaqueu. Zaqueu era rico porque roubava, mas quando Jesus chega, muda e transforma a vida de Zaqueu. Ele fala: Senhor, tudo que eu roubava, agora eu vou devolver 4 vezes mais. Pois Zaqueu se arrependeu. Arrependimento não é lágrima nos olhos. Arrependimento é mudança de destino, mudança de caminho. Zaqueu fala: Jesus, antes do Senhor chegar, eu roubava. Agora que o Senhor chegou, vou me arrepender, vou mudar a rota, vou mudar o caminho. E se eu roubava, agora eu vou devolver 4 vezes mais tudo que eu roubava. Porque quando Jesus chega na casa, algo acontece, algo tem que acontecer. Jesus chega na casa da sogra de Pedro e ela estava com febre. Jesus cura, porque quando Jesus chega na casa, se tiver doença, Jesus cura. Marcos capítulo 2, Jesus está pregando em Cafarnaum e a casa está cheia, não tem lugar para entrar. 4 amigos pegam um paralítico, abre um buraco no teto e desce o paralítico. Jesus olha aquilo e fala: perdoados estão o seu pecado, levanta e anda. E aquilo que o paralítico não tinha mais, Jesus restaura e ele passa a andar. Porque quando Jesus entra na casa,
ele restaura aquilo que havia se perdido. Leve Jesus para a tua casa. Leve Jesus para a tua casa. Porque se na tua casa você está enfrentando um momento a qual está passando por doenças físicas e emocionais, leve Jesus. Jesus é o único que pode curar. Jesus vai além da medicina. Onde os médicos, os remédios não conseguem ir, Jesus consegue ir. Se você está passando por um momento de perda, o inimigo grita nos seus ouvidos todos os dias: perdeu, a sua família está destruída. Leve Jesus, porque Jesus, ele pode restaurar tudo aquilo que o inimigo pensou que ia tirar da tua vida. Zaqueu leva Jesus, e quando ele leva Jesus, ele se arrepende. Leve Jesus para a tua casa. Zaqueu leva Jesus e ele se arrepende. Então a salvação chega para a sua casa, chega para o seu lar. Amém? Se você gostou dessa palavra, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para que você possa ficar por dentro de mais vídeos que a gente lançar aqui no canal. Deus te abençoe.